Me chamo Maria Aparecida e vou apresentar sobre as características entre pré-história e história. Bom, a pré-história é um período da história que antecede a invenção da escrita desde o começo dos tempos, né, históricos. É registrado há cerca de 3.500 anos antes de Cristo, né? Ela é estudada pela antropologia, arqueologia e paleontologia, né? Que foi fundamentada para um determinado povo ou nação. Como o período da história desde sobre o qual não havia documentos escritos, no Egito a pré-história terminou por volta de 3.500, né, antes de Cristo. Embora algumas culturas da Idade da Pedra tenham se coexistido, né, com as civilizações após uma certa data, né, e algumas tribos agrafas, né, ainda existiam em locais remotos. Fala também que a transição para a história propriamente dita, né, se dá por volta do período chamado proto-história, que é descrito em documentos ligeiramente posteriores ou em documentos externos. O termo pré-história ele se apresenta como a importância da escrita para a civilização ocidental. Quando não há documentos desde o momento, né, da evolução humana, aí seu estudo depende do trabalho de arqueólogos, antropólogos, paleontologia e a genética, ou de outros é, científicos, né, que estudam restos humanos, sinais de presença e utensílios, né, que eram preservados para tentar traçar, né, pelo menos, é, a cultura e os costumes. E muitos historiadores afirmam que a pré-história ela não faz parte da história, né? Aí a pré-história ela se divide em um dos grandes períodos, né? Que é a Idade da Pedra e a Idade dos Metais, né? Que a Idade da Pedra significa o aparecimento dos primeiros hominídeos e há mais ou menos de 10.000 anos antes de Cristo para o fim de estudo. Já a Idade dos Metais, há 500.000 anos, até o surgimento da escrita, né? Por volta de 3.500 anos antes de Cristo. E sobre a característica de história, fala que é um estudo e uma documentação sistemática sobre o passado, né? Passado humano. É um período de acontecimentos anteriores, que é a inversão dos sistemas de escrita, que é considerado como pré-história, né? E também fala que a história ela abrange uma boa quantidade de eventos passados, né? Que é semelhante a memórias, a descoberta, a coleção, organização e apresentação, né? De, desses eventos. E para os historiadores, eles buscam esse conhecimento do passado, usando fontes históricas como documentos, escritos, relatos orais, artes e artefatos, né, materiais e marcadores, né, ecológicos, né. E a história ela é uma disciplina acadêmica que se utiliza uma narrativa para descrever, examinar, questionar e analisar eventos passados e pesquisar padrões de causa e efeito. E os historiadores, eles debatem qual a narrativa explica melhor um evento, assim como um significado de diferentes causas e efeitos, tipo a natureza da história como um fim de si mesma e a utilidade para dar perspectivas aos problemas presentes, né? Também fala que histórias comuns a uma determinada cultura, mas que não são apoiadas por fontes externas, né? E que são geralmente classificadas como é, patrimônio cultural ou lendas. A história também difere do mito, porque ela é apoiada por evidências unificáveis, né? No entanto,
As influências culturais antigas ajudaram a criar interpretações da natureza, da história